Tu quer saber qual é a diferença entre substrato, terra vegetal, composto orgânico, condicionador de solo e adubo? Então me acompanha nesse vídeo que eu vou tentar te explicar com as minhas palavras. Espero que eu não te confunda mais, tá? Vou começar pelo substrato. Tecnicamente, ele é um elemento usado para substituir o solo durante um rápido período de tempo, já que ele não tem nutrientes, não absorve água, então ele é feito para você fazer as mudinhas. Mas olha, por exemplo, essa bromélia ali no tronco. Aqui nós temos uma orquídea, um pedaço de madeira e musgos. Essa outra orquídea aqui está num xaxim. Já essas aqui, a bromélia, cingônia, trapoeraba, estão em um tronco também, com folhas, restos de galhos, insetos, essas coisas. Veja que não tem terra. Então, o que eu quero mostrar para vocês que o substrato, além de ser aquele elemento para produzir mudinhas, na verdade, ele é o elemento que substitui também a terra para algumas plantas. Ele pode ou não ter terra. Então, como vocês viram, ele pode ser casquinhas de árvore, musgo, carvão, brita. Se eu plantar uma orquídea numa brita, a brita é o meu substrato. Entendem? Mas assim, alguns retêm mais água, outros menos. Por exemplo, o musgo esfagno, fibra de coco, vermiculita, retém mais água. Areia grossa, perlita, carvão, que são materiais sim, pedaços maiores, mais graúdos, que facilita que a água escoe, né? Então, esses são para plantas que querem um solo mais seco, né? E aí, conforme o tipo da planta, vai ser o tipo do substrato. Então, embora o substrato seja tecnicamente um produto para desenvolver as mudinhas que depois serão replantados, no caso dessas epífitas e tal aí, dessas plantas em árvores, o substrato é esse lugar onde ela está. E aí o substrato, ele não tem nutrientes e não retém água. Então, a gente tem que dar de outras formas, através de adubação, pode ser orgânica, química, etc. E aí você pode pensar, ai meu Deus, qual que é o substrato correto? O que que eu faço? Tem uma orquídea, tem uma samambaia e tal. Você não sabe, não tem problema. Hoje em dia já existem os substratos prontos para suculenta, para orquídea, para samambaia. Então você procura na floricultura agropecuária que você já encontra o substrato pronto para isso. Já se eu vir aqui, ó, cavocar aqui, o que nós temos aqui? Terra, folhas, galhos, raízes, musgos, etc. Então, o que é isso? Isso aí é uma terra vegetal, que é essa mistura de terra com matéria orgânica. Nesse caso, é uma terra vegetal natural, porque ela é num mato, num bosque, onde cai pena de passarinho, inseto, folha, galho, graveto, musgo, raízes. Então, essa aí é uma terra vegetal natural. Por isso que terra de mato é tão boa. Ela ajuda muito no crescimento das raízes. Mas ela também, você encontra ela que é feita uma terra vegetal de forma comercial, onde é adicionada na terra a matéria orgânica, né? Eles colocam turfa, esterco, folhinhas também, enfim, outras coisas. E tanto faz se você pegou essa terra vegetal do mato, se ela é natural ou comercializada, com certeza ela vai ter muitos nutrientes que são fundamentais para o crescimento das raízes das plantas. Claro que é sempre importante, quando for comercializada, ser de boa procedência, né? Porque senão ela pode vir contaminada com pragas e ervas daninhas. Mas geralmente você vai olhar atrás do saco ali, da terra, vai estar a composição dela, o que tem ali dentro. Então, produtos registrados, geralmente eles são sérios, tá bem? E o composto orgânico o que é? É o que você está vendo aí. É a decomposição natural da matéria orgânica. Ele é produzido através da compostagem, que é o processo de degradação de materiais orgânicos, né? Como, por exemplo, resto de alimentos, palhadas de plantas, tortas vegetais, esterco e tal. Isso passa por um processo de fermentação, umidade, vai sendo misturado e no final se estabiliza isso. É o que a gente chama, então, que ele já vai estar curtido e aí é liberado para o uso. O composto pode ser só de aproveitamento vegetal, mas pode ter restos vegetais e animais também, como é o caso do esterco. Mas para um composto ser
de qualidade, é importante combinar os resíduos ricos em carbono, que são os capins, folhas, maravalhas, e outros materiais ricos em nitrogênio também, né? Como o caso do esterco dos animais. Então, essa relação de carbono e nitrogênio na presença do oxigênio é que vai dar um bom composto orgânico. O composto, então, é um produto riquíssimo em nutrientes que são liberados pelos micro-organismos que tem aí nesse composto, e esse material então deve ser usado junto com a terra vegetal do vaso, do jardim, do seu canteiro. E o condicionador de solo? Bom, esse tem a mesma função que o condicionador do teu cabelo. Quando teu cabelo está danificado, sem vida, destruído, você usa um condicionador para reconstruir o teu cabelo danificado, né? O condicionador de solo é a mesma coisa, serve para reconstruir os solos danificados e pobres em nutrientes, né? E manter em perfeitas condições. Porque com o passar do tempo, o solo vai se compactando e as raízes não conseguem mais crescer direito, não conseguem absorver tanto a água, os nutrientes, às vezes vai afundando, né, aquela terra. Então aí a gente aplica um condicionador de solo que vão amaciar a terra, vão deixá-la mais leve, igual o seu cabelo, tá? Macio, leve, com movimento. A mesma coisa que um condicionador faz no seu cabelo, o condicionador de solo vai fazer na terra. O condicionador de solo pode ser de forma sólida, forma líquida ou em gel. Agora tem uma observação que eu quero fazer, que existe os condicionadores de solo classe A. Esses condicionadores são desenvolvidos especialmente para quem tem cultivos orgânicos, tá? Então, porque a composição deles só tem matéria-prima de origem vegetal, animal ou processado da agroindústria, mas que não tenha metal pesado e nem potencialmente tóxicos. Já os outros condicionador B, C, D, E e F, eles podem então conter esses produtos mais metais pesados, tóxicos, porque eles são para produções para grandes produções, tá? Então, se quer uma produção orgânica, você compra um condicionador de solo classe A. Independente do tipo de condicionador de solo que você vai usar, sempre leia as recomendações da embalagem e siga rigorosamente, porque se você botar à vontade como a sua cabeça mandar, há uma grande chance de você matar a sua planta. Então, eles são importantíssimos, grande fonte de nutrientes, mas devem ser usados conforme as orientações, tá bem? Então, como você viu, substrato, terra vegetal, composto, condicionador e adubo são coisas diferentes. Nenhum substitui o outro, mas todos se complementam. Você pode misturar e quando for adubar, dê preferência para adubos orgânicos, tá? Porque a chance de você errar e matar sua planta é muito menor. E eles, geralmente, como o humus de minhoca, tem muitos macro e micronutrientes que são bons para sua planta. Às vezes, se você usar só o adubo químico NPK, só tem nitrogênio, fósforo e potássio, vão estar faltando as outras coisas. Um adubo orgânico maravilhoso, repleto de macro e micronutrientes, inclusive excelente para orquídeas, que eu indico, é o bocashi. Ele é fantástico. Então, não é fácil identificar qual o tipo de elemento que está faltando, qual nutriente que falta na sua planta, por isso é importante essa composição de terra, adubo, condicionador, e sempre observe as recomendações dos fabricantes. Resumindo, substrato é a caminha da sua planta, que vai ser por poucos dias, no caso de mudas, ou então vai ser durante a vida dela, mas envolve ou não terra. Pode ser fibra de coco, casquinha, cavaco, brita, uma série de materiais, não necessariamente ter terra. Não precisa ser apenas um tipo, pode misturar brita, casca de pinos, enfim, mais do que um material. O substrato puro não tem nutrientes, por isso ele precisa ser complementado. Ele é apenas a sustentação da planta. Terra vegetal é uma terra incorporada com vegetais que pode ser natural do mato ou comercializada. Ela fortalece o crescimento das raízes da sua planta. Composto é a decomposição de resíduos vegetais e ou animais que servem para nutrir, fortalecer sua planta. Condicionador de solo, mesma função do condicionador de cabelo, dar mais vida, leveza, movimento, deixar mais macio. Adubo, reposição de nutrientes específicos que a sua planta está precisando.
Pode ser químico ou orgânico, mas opte sempre pelo que tem a maior quantidade de nutrientes. Pode usar os dois, mas nunca ao mesmo tempo. Intercale primeiro um, depois o outro, porque o químico mata os bichinhos da terra do orgânico.